Fala, torcedor do Mengão, bora ver as últimas informações do Flamengo. E o Mengão vem escalado para esse jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV, com um retorno muito importante de Jorginho ao time. Mas como de costume aqui no canal, eu quero saber o palpite do jogo de hoje, torcedor. Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser. E rubro-negro, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta aí no botãozinho se inscrever, que a sua inscrição ajuda muito a crescer o canal, beleza? Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E Flamengo, compromisso amanhã, então, lá na Arena MRV. E olha, se tem um visitante pro Galo que é indigesto, é esse tal desse Flamengo. Porque sempre que visitou a Arena MRV, foi indigesto pro Galo, campeão da Copa do Brasil lá e tudo mais. As memórias não são boas pro mineiro ali, o torcedor do Galo, viu, seu professor Celso? E todas recentes. Recentes, então. Está falando de coisa recente. Agora, por outro lado, jogo do Galo contra o Flamengo tem uma mobilização do Atlético que independe do momento do time. É a grande rivalidade interestadual do Brasil. Essa independe de rede social. Aquele jogo do Maracanã lá de essa 1530 com o Reinaldo. Lá, aquele jogo lá da Libertadores, lá do Wright, que expulsou os jogadores do Atlético. O torcedor não esquece e não tem de esquecer mesmo. O clube não esquece, né? O clube Atlético Mineiro não esquece. Então, a mobilização, esqueça tudo. Você vai olhar momento de Flamengo e Atlético, claro que o Flamengo está muito melhor. Aliás, o futebol do Flamengo é bastante agradável. Eu acho que é o futebol mais agradável do Brasil, no momento. Gosto de momentos do Fluminense, mas escolher um jogo para ver, eu escolho o jogo do Flamengo. E o Galo está ali patinando, aliás, faz um ano. Mesmo sem Jorginho né? e Pulgar, hein, professor? Então, olha isso, mesmo o Flamengo sem dois vai sentir jogadores. falta. Eu acho que o Galo vai complicar esse jogo. Você vai pedir um favorito aí também? Calma, calma, professor, calma. Vai pedir um favorito em Vamos tudo que é debater jogo? primeiro, vamos com calma. O favorito técnico é Não o vamos Flamengo. cozinhar o Galo. Calma, vamos dar aquela cozinhada aí. O Flamengo é o favorito técnico, sem dúvida. Não, mas com certeza, né? Até pelo momento do Flamengo, tá uma sequência de vitórias aí. E o Galo tá nesse momento até com declaração do Hulk, que muito respeitoso ao Galo. Não vou jogar tudo que eu sei aí no ventilador. Mas depois que eu saí, foi essa mensagem que ele falou, né? Mas depois, entre todos os favoritos que você pediu e esse que você não pediu... Esse é o que tem mais favorito? Esse é o que tem menos favorito. Menos? Eu acho que tem mais equilíbrio para o resultado final desse jogo. É mesmo? Por conta de todo esse fator de mobilização. E para o Galo pode ser um divisor de águas também, até por essa rivalidade com o Flamengo. Hoje, né, a diretoria até anunciou que houve uma reunião, o Rubens Menin, que é um dos R's, né, da SAF do Galo, se reuniu, né, com o elenco, com comissão técnica para debater ali de forma franca, né, o que está rolando, porque não é normal. O Bernard faz um gol, sai em provocação ali para a torcida. Renan Lodge desabafa também depois de marcar um gol. O Hulk sai dando espetada também. O próprio Barba tem falado... Na coletiva, cobrado publicamente. Cobrando dos jogadores. Como é que quem entra tem que provar porque está e quem está de fora tem que mostrar porque tem que entrar. Então, assim, há um ambiente de insatisfação, de pressão também que o Galo tem sentido. E o trabalho do Barba, do Eduardo Domingues, tem 13 jogos. Então, num trabalho de 13 jogos... Longevo no futebol brasileiro. Longevo. É longevo. Mas, 13 jogos? Um trabalho de 13 jogos são 2 meses no futebol brasileiro, pelo calendário que a gente tem. Mas ainda assim, o treinador está tateando, está tentando buscar o time ideal e, visivelmente, ele ainda não encontrou o time que ele confia no Atlético. Ele tem alguns jogadores. Tem o Everson, tem o Vitor Hugo, tem o Juan na zaga, mas ainda assim, a base ele tem variado. O Hulk foi para o banco no último jogo contra o Ceará. O time até jogou bem, diante do que tem sido o Galo. Foi um jogo bem competitivo com o Ceará, que é um time de Série B, que está bem na Série B. Então foi bem aceitável o jogo que o Galo fez diante de toda essa pressão. Agora, se a gente olhar para o contexto do Atlético nas últimas temporadas, um time que chega à final da Libertadores em 24, chega à final da Sul-Americana em 25, mas nessas 2 temporadas luta contra rebaixamento no Brasileiro... O torcedor está na bronca e com razão, porque vê o filme se repetindo. Olha, de novo a gente vai estar nessa situação no Brasileiro, de novo trocando de técnico, de novo sem um projeto esportivo claro. Então, a pressão é compreensível e o Galo pode usar isso de combustível para falar, olha,
a gente vai se fechar, como o Silas falou. A situação é adversa, mas vamos tentar aqui virar essa chave agora diante do Flamengo. Então, pode aproveitar muito do ambiente e também o Barba, desde que chegou nesses 13 jogos, jogou 5 na Arena MRV. Ganhou 5. Então, o problema do Galo tem sido fora de casa, a oscilação, a dificuldade de manter uma constância, mas diante do torcedor, e o torcedor do Galo até desmobilizado, né? Num jogo de Copa do Brasil, 13 mil só. Então, o torcedor já dá uma largada. Esse jogo contra o Flamengo, pela rivalidade, já pode ajudar a encher o estádio de novo, torcedor colar novamente, entender o momento do time. Então, estou nessa do Prof. Vai ser um jogo complicado para o Flamengo. É no mínimo curioso, porque são 3 vitórias e 2 empates do Galo nessa temporada na Arena MRV. Tem o Flamengo que gosta de incomodar e ganhar seus jogos na Arena MRV. E aí, contando um pouco de bastidor aqui dos canais ESPN, de vez em quando eu ando aqui pelos corredores, vou lá no camarim, aí tem uns amigos atleticanos que eles estavam conversando entre si. Você sabe que eu estou começando a gostar do Barba? O Barba está mostrando... Aí eu não sei se o Barba está fazendo bom trabalho, se o Barba não está fazendo bom trabalho, se já deu para convencer ou não. Mas pelo que eu ouço por aqui, o pessoal está gostando. Melhor que o Roger ele tá, né? Ah, mas esse aí Uma coisa é certa, né? Ele não tem medo de cara feia, porque até pareceu nesse jogo da Copa do Brasil que ele deixou o pelotão de elite para colocar depois. Hulk, Dudu e Scarpa. Os 3 entram no decorrer do jogo e aí é o pessoal que já não é novo de idade, é o pessoal que já está rodado, é o pessoal que dentro dos corredores tem um poder sobre os demais. Então, mas ele não quer saber. E o time ganhou. Agora, 13 jogos, ele precisa de ter o tempo para ajustar tudo isso aí, botar esses caras com a garotada. O Bernard faz o gol e depois sai. Então, assim, como é que é esse ambiente lá dentro? As entrevistas, nós falamos de entrevista de, pelo menos dos 3 que nós falamos, 2 são muito grandes. 3, né? O Bernard saiu ali meio que, estamos fazendo a nossa parte, por que vocês não fazem a de vocês? O treinador, quem entra tem que render mais do que quem sai tem que estar no ponta do casco para entrar, e o Hulk, sei de muita coisa, só vou falar quando eu sair daqui. Isso cria, vai se criando um clima terrível. Lá depois, já ouvi essa frase aí. E aí, se ganha do Flamengo, não, tá tudo bem, mas se perde pro Flamengo, o que você quis dizer? É a chance. A chance para o Galo é um jogo com o Flamengo ou com o Cruzeiro. São os jogos que te lavam a alma, né? Isso está me lembrando o velho Fred Rincon, que dizia que futebol é muita fufuca. Tem muita fufuca no Galo nesse momento, né? E do lado do Flamengo, né, Prof? É entender o que vem do outro lado, porque muitas vezes, né, os torcedores rubro-negros dizem: essa rivalidade com o Galo é só do lado de lá, a gente não tem o Atlético como um grande rival, e é compreensível o fato dos atleticanos terem uma bronca a mais em relação ao Flamengo, né, por tudo que aconteceu nos anos 80. Mas do lado do Flamengo é saber se mobilizar para esse jogo também, não deixar a rotação cair, a postura do time nos últimos jogos tem sido muito boa, o Leonardo Jardim tem cobrado isso, e agora volta o Jorginho para o time, que já ajuda bastante em saída de bola e a lidar, né, com esse ambiente em que o adversário tende a ser mais hostil, tende a marcar mais, de forma mais ajustada. O Jorginho é um cara que sai muito bem de pressão, mas hoje no Flamengo tem muitos jogadores dando resposta positiva, e por incrível que pareça, o Everton Araújo se estabeleceu na ausência do Pulgar. Sai o Pulgar, uma preocupação grande. O Everton Araújo, questionado por muitos torcedores e às vezes até de forma desproporcional, porque se esquecem que é um jogador jovem ainda em formação. Então o torcedor do Flamengo já cobrou o Ilharão. O Ilharão conseguiu dar a resposta, evoluiu. Já cobrou até mesmo no começo o João Gomes, também muito jovem, subindo da base, evoluiu muito, e isso está acontecendo com o Everton Araújo. E é normal para o jogador também, que joga no Flamengo, saber lidar com a pressão. E ele melhorou demais, e hoje eu diria até, o Paquetá não joga amanhã. Mas hoje o Everton Araújo é mais imprescindível para o Flamengo do que o Paquetá, porque na posição do Paquetá, o Léo Jardim tem um leque maior de opções. Hoje, sem o Eric Pulgar, o Everton Araújo é quem tem segurado a onda legal sem a bola. Então,
um jogador criticado, que soube dar a volta por cima, marcou um golaço, tem chegado muito bem de fora da área também, então não tem sido só o volante marcador, com a bola também tem sido mais lúcido. Então o torcedor ter um pouco de paciência também com um jogador que está em evolução e o atleta do lado dele, né, méritos por ter sabido lidar com esse momento, ter conseguido evoluir mesmo sob pressão. E tem a volta do Saul, tem o Plata que entrou também. O Plata nasceu nesse jogo aí que você falou, professor, contra o Atlético Mineiro lá, final na Copa do Brasil, que ele faz o gol de direita por cobertura. Ele já estava alguns meses no Flamengo, mas não tinha acontecido nada, Lu. Naquele jogo ali, ele fala, bom, cheguei, agora acho que vocês vão contar comigo porque o verdadeiro Plata tá aí. E o Everton Araújo, para mim, Breler, é o André no Corinthians. Os dois pintaram, mas assim, o André um pouquinho depois, lógico, mas o Everton Araújo com menos espaço no Flamengo do que o André teve no Corinthians. E o André e o Everton Araújo são os dois volantes, para mim, da juventude aí recente, os melhores que apareceram. Quero falar sobre o Danilo. Por quê? É um jogador que está aí cotado para ir para a Copa do Mundo. Muita gente defende que vá o Danilo e o Paquetá, muita gente defende que vá um dos dois, mas é um jogador aí que está muito cotado para ir para a Copa do Mundo. É um jogador que tem jogado muito bem no Botafogo, está vivendo um grande momento no Botafogo. Disse que ontem ele acabou com o jogo. Eu não assisti o jogo. O Botafogo jogou contra o Internacional ontem. Eu não assisti, mas disse que ontem ele simplesmente acabou com o jogo. E aí o que acontece é o seguinte, a informação que saiu na ESPN é que o Danilo quer sair do Botafogo. O Botafogo vive uma situação grave de instabilidade, a questão do teste lá, se vai ficar, se vai sair. O Cais mandou, né, que ele saísse da SAF. Então, assim, a situação do Botafogo hoje é uma situação bem complicada e devido a essa instabilidade, o jogador quer sair. A informação de Bruno Andrade na ESPN diz que o Botafogo deve pedir para vender ele algo na casa de 30 milhões de euros, o que daria hoje aí 180 milhões de reais. E daí eu faço essa pergunta a você. O Pulgar está com 32 anos, a gente tem o Everton Araújo, porém precisa de um outro jogador mais cascudo, mais robusto, para dividir ali a posição com o Pulgar. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo deve fazer uma proposta, deve partir para cima do Danilo? 180 milhões de reais é o que o Botafogo deve pedir. E assim, o Botafogo vai pedir esse valor e se o Flamengo fizer uma proposta, não é certo que o Botafogo aceite a proposta do Flamengo. Se o Flamengo fizer uma proposta, não é certo que o Botafogo queira vender ele para o Flamengo. Pode ser que o Flamengo faça a proposta e o Botafogo simplesmente não queira negociar ele, não queira vender ele para o Flamengo. A informação que saiu na ESPN é que a preferência do jogador no futebol brasileiro é o Palmeiras, porque foi revelado por lá e tem um carinho e uma consideração lá com o Palmeiras. Mas a prioridade 1 dele é voltar para a Europa para atuar no futebol inglês. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O fato novo é que o jogador quer sair do Botafogo e sim, o nome dele agrada a membros da diretoria do Flamengo. O nome dele agrada dentro do Flamengo. É um jogador que agrada, um jogador que, pelo que me falaram ontem, inclusive, é um jogador que, se tiver possibilidade, o Flamengo vai tentar contratar, até para poder fazer essa transição com o Eric Pulgar. Até nessa ideia de fazer essa transição aí, de assumir ali o lugar do Pulgar futuramente. Como eu disse, o Pulgar já está com 32 anos e o presidente BAP, ele tem uma meta de rejuvenescer o elenco, de contratar jogadores mais jovens, jogadores mais com até 26 anos, né? É a meta ali do BAP, se eu não me engano, o Danilo tem 25. Vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, então é isso aí, nação rubro-negra. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, ajuda muito a plataforma aqui. E por último, mas não menos importante, ativa aqui embaixo as notificações, o sininho do canal, que aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado sobre tudo que acontece dentro do Flamengo, beleza? Então, torcida do Flamengo, sem mais enrolações, vamos aí para a escalação do jogo de hoje.
que vai com força máxima e retorno de Jorginho ao time. Então no gol aí, sem muitas novidades, né? Rossi no gol, a dupla de Léo na zaga, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral direita, Varela. Na lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Everton Araújo tem se consolidado muito bem nesse time do Flamengo. Jorginho, o maestro Arrascaeta ali para comandar o jogo. Nas pontas, esquerda e Bruno Henrique e Plata na direita. E na centroavância, o Pedro, o maior 9 aí da América do Sul. Que joga o Pedro, né? Uma barbaridade, vem fazendo gol a roda aí. Eu tenho certeza que ele vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro esse ano, porque, olha, tem feito gol de tudo quanto é jeito. E principalmente da marca registrada dele, né? Fazendo gol de peito, faz gol de cobertura, de meio de campo, de esquerda, de direita. O Pedro, eu, né, sou um fã aí, né? Do estilo de jogo do Pedro, é um 9 muito diferenciado. Eu acho que teria uma vaga na Copa aí, caso o Ancelotti aí enxergasse mais alguns jogadores. Eu acho muito injustiçado não ter nem sido cotado, nem citado para a Copa do Mundo, mas eu acho o Pedro assim um cracaço de bola. Na posição dele é diferenciado demais e tem pouquíssimos aqui no Brasil, se não dizer ele o único que tem as características que tem. É um 9 nato, né? Que falta no futebol brasileiro, é o Pedro aí. Falando mais um pouquinho sobre o jogo, o Flamengo é um visitante indigesto para o Atlético Mineiro, sempre que vai lá dá trabalho. O Flamengo tem o costume de levar pontos do Atlético Mineiro quando vai jogar lá na casa deles. Então é um jogo difícil, mas acredito que o Flamengo sai com os 3 pontos de lá, nem pensar em empate. Creio que aí no meu palpite do jogo de hoje, 2-0 Flamengo, gol de Pedro e Bruno Henrique. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, a opinião de vocês, se o time tá bom, se o Léo Jardim devia colocar um time diferente e principalmente o placar do jogo de hoje. Não se esqueça de deixar aí nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!